Então, abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São João, capítulo 17, deixa eu pegar aqui logo o versículo, anotei aqui. Uhum. 17, é isso aqui. Ah, tá. 17, 14. 14 a 18. Todos acharam? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são da onde? Do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Fala comigo assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Feche os olhos, olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós já começamos aqui a tua palavra. Agora eu quero te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Interessante que o Senhor fala assim, ó, Pai, eu dei a tua palavra. Por causa disso o mundo os odiou. E aí ele fala que a palavra dele é a verdade, né? Mas ele fala por que o mundo os odiou. Porque os discípulos não eram da onde? Do mundo. Assim como Jesus também não era do mundo. Mas Jesus fala assim, mas eu não peço que os tire do mundo, mas faço o quê? Que o livre do mal. Então fala comigo assim, Jesus disse que ele não era do mundo, mas também disse que nós também não somos do mundo. Quem falou isso? Pergunta, irmão, você é do mundo ou não é? Estão entendendo bem aqui? Amém? Amém? Então, é uma verdade. Olha que ele fala muito claro ali, que a palavra é a verdade, ele dá a palavra dele ali. Ele fala, né, o próprio Senhor que criou os céus e a terra, o próprio Senhor que nos deu os mandamentos, que nos deu o novo mandamento, que ensinou. Ele fala que nós não somos do mundo. Às vezes é um pouco difícil a gente acolher a verdade, porque falta confiança, falta fé na palavra de Deus. Essa é a verdade, né? A verdade, ela custa caro. A verdade não é barata. Porque você pesquisar sobre a verdade, sobre fatos realmente, sobre o acontecimento, demanda tempo, esforço, estudo, pesquisa, comparações, energia. É ou não é verdade? Então, a verdade, ela custa o quê? Caro, custa caro. A verdade é valiosa. Mas a mentira? A mentira é barata, gente. Aí, fulano, tu está sabendo? Deixa eu contar uma historinha para você. E se a história tiver com aquilo que você acredita, você não precisa nem pesquisar nada. Você acolhe a mentira com mais facilidade. Olha que Deus falava com Adão todos os dias. E a serpente falou com Eva quantas vezes? Uma. Mas falou que ela queria ouvir. Entendeu bem, gente? Amém? Então, por isso que acreditar na mentira é mais fácil. Porque a mentira vai de encontro àquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que alicia o teu ego. Aquilo que você já quer confirmar. E aí é mais fácil. Então, quer ver uma coisa? Um conto, uma história é uma mentira. E a maioria das pessoas não estão nem aí para pesquisar se aquilo que elas estão vendo, estão ouvindo, estão replicando é verdade. Já reparou isso? Nem pesquisa para ver se é verdade. Qualquer coisa que é jogada, acredita, porque aquilo... É ou não é? Não é verdade isso? É. E aí a mentira é mais fácil, porque, como eu disse, ela alicia o ego, ela vai
a favor daquilo que você deseja, aquilo que alicia o teu coração, e naquele momento ela traz até um alento. É ou não é verdade? Quer ver uma coisa? É uma realidade isso, né? A pessoa está viva, e às vezes é uma peste. Morreu, o que vira? Não, vamos ser sinceros, gente. Hein? Vira santo, gente. Tão bonzinho. É ou não é verdade? A pastora uma vez foi num negócio, pode falar que todo mundo ali virava poeta, né? Ela foi num negócio, chegou lá, tinha um pessoal fazendo uma psicografia. Ela não era crente não, tá, gente? E aí ela foi lá e chegou lá, né? Aí ela estava aguardando, aí, olha, fulano faleceu, olha, estou aqui num lugar lindo, maravilhoso, escrevendo para você, que eu estou vendo, estou te velando por você e tal, beleza. Aí entra outra, daqui a pouco a mesma coisa, a gente, o pessoal chorava, que alegria, que felicidade. Aí ela falou, meu Deus, todo mundo que morre vira poeta? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, acreditar, meu ver, tá? Acreditar em algo que não é fato, aquilo que alimenta aquilo que você está pedindo, ou até alivia a tua dor naquele momento, é mais fácil. E a verdade não, como eu disse, é cara, porque você tem que pesquisar, e ainda tem um problema. Quando essa verdade, ela vai no fundo do teu coração e mostra que o problema é você. Dói ou não dói? Aí você tem algumas possibilidades. Você, quando mostra que você está errado, que é você que é o problema, você pode ficar com raiva, com ira, é ou não é verdade? E até ser violento com a pessoa que descobriu que você é errado. Pode ou não pode? E a maioria faz isso. Ou então você foge, se esconde, ou tenta argumentar e mentir para poder sustentar o quê? Aquela mentira. Ou, como Davi, como quem? Davi. O profeta conta aquela historinha para ele, olha só, tem um camarada que chegou no teu reino, tem que ver esse camarada rico, né? E aí ele estava lá, cheio de terra, com um monte de ovelha, e chega um visitante, e ele vai, o vizinho só tinha uma ovelhinha, ele pega a ovelhinha do vizinho, mata a ovelhinha e alimenta o camarada. Ela vê, esse cara é um vagabundo, um safado, sem vergonha, é digno de morte, ele tem que restituir 4 vezes a ovelha que ele roubou, ainda tem que ter pena de morte para ele. Aí o que o profeta faz? Esse cara é tu. Fala com a pessoa, pensou alguém te confrontar assim? Mostrar que é você que é ruim? Ele era rei, ele podia mandar matar um profeta e ficar tranquilo. Mas olha só, essa é a postura de quem tem um coração segundo o coração de Deus. Quando é confrontado com seus erros, em vez de ficar com ódio, com raiva, fugir, cai em si e declara, eu pequei, eu errei e preciso ser corrigido pelo Senhor. Aquele que tem um coração segundo o coração de Deus, ele quando ouve a verdade, mesmo que ela venha doer, mesmo que ele venha sentir vergonha de si, mas ele quer se livrar da mentira que corrói o interior dele. Entendeu bem, gente? A mentira, sabe, ela corrompe o caráter. Estou sendo claro aqui? Ela corrompe o quê? O caráter. Então, se por acaso a gente está vivendo alguma situação dessa, a gente precisa se livrar. Ir para a verdade. Parar de se enganar. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É fácil isso? Não, mas aquele que se deixa corrigir pelo Espírito Santo, esse alcança a misericórdia e graça de Deus. Quem quer isso aqui na tua vida aqui? É assim que a gente ganha o favor de Deus. Há uma diferença muito grande. Então, Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade. Não importa se ela vai doer no meu coração, se ela vai me confrontar, se vai me jogar no chão, mas o Senhor vai me levantar. E quando Ele me levantar, eu vou ficar de pé, porque a minha base vai ser a verdade. E a mentira não se sustenta. Então, seja qual for, é importante a gente entender
qual for a situação, a verdade sempre vai ser a melhor coisa para o servo de Deus, porque Deus vai estar contigo. Mas não é fácil, pastor. Não, como eu estou falando, não é fácil. Mas é necessário, se você quer perdão dos pecados, você quer o favor de Deus na tua vida, se você quer dar o reino dos céus, é preciso a verdade. Amém? Estão entendendo aqui, amados? E o Senhor Jesus fala que nós não somos desse mundo. Então agora vai um outro confronto para a nossa vida. Se eu não sou desse mundo, você não é desse mundo, eu não tenho que me comportar de acordo com esse mundo. Olha o que ele fala. Agora, ali está uma coisa muito legal. Ele estava orando por aquele discípulo ali, é isso? É? É ou não é? É. Só por eles? Não. Por quem também? Por mim e por você. Ele fala mais na frente, não rogo só por esse, mas por todo aquele que vem a crer em mim através da tua palavra. Quem crê em Jesus aí? Então a oração dele é para você. Agora eu vou falar uma coisa aqui que às vezes pode chocar, mas é a realidade. Jesus ele fala aqui, ó, no versículo 15, não peço, olha só, perdão, não, aqui, ó. Ele fala aqui, ó, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque na realidade nós temos uma missão aqui. Temos o quê? Uma missão, tem um propósito. Assim como Jesus, ele fala assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também envio eles ao mundo. Olha que ele fala no mundo várias vezes, reparou isso? Quantas vezes ele fala no mundo aqui? Fala comigo, eu não sou do mundo, assim como Jesus não era. Eu não vou sair do mundo, porque eu tenho um propósito. O mundo jaz no maligno, fala assim, o mundo jaz no maligno, mas Jesus me livra de todo o mal. Amém? Amém? E ele diz ainda que não roga somente, ele não roga pelo mundo, mas ele roga pelos aqueles que o Senhor deu do mundo. Então o Senhor Jesus, nessa oração específica, ele não roga pelo mundo, já reparou isso? Ele fala com clareza, não rogo pelo mundo. Então não vamos querer fazer média com os outros. Por favor, não façam isso. Ah, está tudo certo. Não está, não. Se não tiver com Jesus, não está certo. Estou sendo claro aqui, gente? Ele fala, não, olha só, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquele a quem o Pai santificou e enviou para perdoar meus pecados, salvar minha alma, ele fala, eu vou orar, porque ele tem crédito, mas não vou orar pelo mundo. Eu não estou pedindo pelo mundo, estou pedindo pelo que do mundo o Senhor me deu. Então não adianta fazer média, não, fulano é bonzinho. Irmãos, em nome de Jesus, se nós que estamos na igreja, se o povo que é de Deus, ele fala que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia, você imagina quem está no mundo sem Jesus. Então eu não posso ser enganado por sentimentalismo, eu tenho que estar firmado o quê? Na palavra. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, não aquele que sente, aquele que se emociona, não. Foi claro aqui, gente? Aquele que crê, é uma questão de crédito na palavra de Deus. Tem muita gente, já falei aqui, que um louvor bonito, a gente chora e louva, é bom, a presença do Espírito Santo realmente pode estar no meio. Mas não poucos shows da vida, o pessoal também chora. Chora ou não chora? E ainda fica dias e noites na chuva, no sol, dormindo lá, sendo cuspido até pelo Léo, né? E continua lá. E aí, quando o ídolo dele entra, ele desmaia e tudo. É ou não é? Olhou para mim, é ou não é? Não, gente, só pode ser coisa de doido. Mas não é verdade? Hein? Não é? Desmaiou na unção, gente? O faniquito que deu foi na unção? Não. Então não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê, acredita, pelo que você dá crédito à palavra de Deus, que a gente vai ser abençoado nessa verdade. Então, se ele diz que eu não sou do mundo, eu não sou do mundo. Então, olha só o que o Senhor fala. É muito claro que ele fala, né? Olha, a casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar.
Quando eu for, eu virei e levarei vocês comigo. Ele fala que vai ficar nesse mundo com a gente? O que ele fala? Então, como é que eu quero dominar esse mundo? Tem alguma coisa errada nesse evangelho. Estou sendo claro aqui? Estou sendo claro ou não, gente? Evangelho da dominação. Uma vez eu ouvi isso aí na convenção dos pastores. Não, aí veio um pastor, não sei de onde, aí mostrou lá 7 montes para a gente dominar. É um monte das finanças, um monte da política, um monte disso, um monte daquilo. Mas... Eu falei, quem falou que Jesus mandou fazer isso? O que Jesus mandou fazer? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem queria for batizado será salvo. Ponto. Ele falou, não, vamos lá para Roma, agora todo mundo, vamos tomar Roma. É assim? Vamos lá peitar Nero, deixa comigo. Ele falou isso, gente? Não. Essa é a verdade, nós não somos desse mundo. Então, Cristo não veio reformar o mundo, como eu já falei aqui. Ele veio reformar a criatura de Deus que estava caída. Porque ele mesmo, a Bíblia mesmo fala que o mundo jaz em quê? E ele disse que esse mundo já está condenado. Não existe sistema, não existe filosofia, não existe ciência que vai salvar esse mundo. Sabe por quê? Porque o pecado corroeu tudo. Entendeu bem, gente? Então, fala comigo assim, eu não sou do mundo e nem posso mais ser, porque senão eu vou rodar com o mundo. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Fala que irmão que está certo, não é bom negócio ficar inimigo de Deus, não. Não, gente, mas eu não quero fazer, vamos colocar assim, eu não quero fazer inimigo. Não tem como não tomar posição. Quem entendeu bem aqui? Quem já jogou bola de gude sabe disso, é bola ou búlica. É ou não é? Não é? É bola ou o quê? Não tem experimento, não. Com Deus não tem isso. Amém? Ou a gente está no mundo ou está com quem? Com Jesus. Então, diante de tantos fatos, né, de tantas palavras que nós temos, Paulo diz assim, ó, nós devemos olhar para o alto, aonde a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos levar. Paulo estava aguardando fazer o quê? Ser resgatado. Paulo ainda diz assim, que na segunda vinda de Jesus, os que estão vivos os que estão mortos vão ressuscitar primeiro, mas os que estão vivos vão ser o quê? Transformados para encontro com o Senhor aonde? Na terra? Nos ares. Estou sendo claro? É a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu. Então é importante a gente entender uma coisa. O sistema do mundo não tem mais jeito. A gente ora pela paz do mundo, a gente ora para Deus salvar as pessoas da onde? Do mundo. E nós nos colocamos à disposição do Senhor, porque Pedro diz assim, nós devemos nos comportar como forasteiros. Como o quê? O que é o forasteiro? Estou só de passagem. Deu para entender bem? Mas eu não sou daqui. E por que às vezes a gente se comporta como se aqui fosse a nossa terra natal? Não que a gente não venha fazer o que deve ser feito aqui, glorificar o nome do Senhor, com a nossa vida, com o nosso talento, com o nosso trabalho, não é isso que eu estou dizendo, mas é não se conformar com a promiscuidade, com a violência, com a falsidade, quem entendeu aqui? Com a avareza, com nada disso, eu não posso me conformar com isso. E como é que eu não me conformo? O que Jesus fala? Assim como tu me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. Quem é servo de Jesus aí? Então, se você ainda não sente que foi enviado ao mundo por Jesus, como Jesus foi, é porque ainda tem alguma coisa do mundo no nosso coração. Foi claro aqui ou não, gente? Amém? Porque ele deixa muito claro, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo tu me deste. Não peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Aí ele fala com clareza, olha essa coisa legal. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu envio eles.
Então, como é que o Pai enviou Jesus? Para salvar as pessoas que estão no mundo. E como é que nós devemos nos comportar agora? Salvar as pessoas que estão no mundo. Pergunta ao irmão que está ao seu lado, o que você tem feito para salvar quem está no mundo? Se não tem feito nada, vamos começar a fazer. Amém? Porque senão nós não fomos enviados ainda, então ainda sou do mundo. Isso é muito sério. Essa é uma palavra viva. E vou falar uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, Ele fala, é o mesmo Senhor que fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aí tem pastor que fala assim, mas eu não acredito num Deus que vai fazer churrasquinho dos outros. O mesmo Jesus que fala assim, apartado de mim, maldito, para o fogo eterno, para o inferno, preparado para o diabo, para os seus anjos. É o mesmo Jesus. É a mesma palavra. Não é que Deus quer que alguém vá para o inferno. Não, ele fala assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas se a pessoa não quiser, é problema de Deus? Fala comigo. Hein? Não, mas eu tenho que fazer minha parte e você também. O que Jesus fez? Aonde ele foi? Ele pregava o evangelho do arrependimento. Fala comigo assim, sair do mundo só através do arrependimento. Olha o que João Batista veio pregando. Apareceu João Batista no Jordão batizando e falando o quê? A primeira palavra, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeira palavra que João Batista pregou. Quando Jesus aparece, ele fala o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrepender de quê? Dos pecados, da mentira, da avareza, do egoísmo, do ódio, da promiscuidade. Quem entendeu bem aqui? Amém? Se arrepender disso tudo, porque Deus não nos criou para vivermos uma vida, sabe, mesquinha, uma vida egoísta, uma vida de idolatria no dinheiro, na fama, seja lá o que for. Ele nos criou para termos uma vida abundante com Ele e uns com os outros. Mas se o homem se desviou, ele faz tudo para poder fazer o quê? Trazer para si. Então presta, quem foi resgatado por Jesus aí? Glória a Deus. Então você não é do mundo. Entenda bem isso. Você é mais do que uma vida só pautada em si mesmo. Você é uma vida pautada no propósito que Deus tem para a tua vida. Entendeu, gente? Senão a gente vai passar essa vida toda e quando chegar lá na frente, aí tem gente que fala, eu vou cuidar da minha vida. Vou falar uma coisa para vocês. Que vida você tem para cuidar se Deus não te der? Se Deus não manter, que vida você tem? Que vida que eu tenho? O nosso coração, presta bem atenção, cada pulsar do nosso coração é a misericórdia de Deus, porque o dia que ele parar, parou. E eu não tenho poder para fazer o coração continuar. Quem tem poder para fazer o coração continuar aí? Ninguém. Só Ele mantém. Então, o que me garante se Ele vai continuar até amanhã? Então, o período que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Como Paulo disse, né? O que ele fala? Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, agradável, como holocausto. O que significa? A vida a gente coloca no altar para Deus usar como Ele deseja e Ele sempre vai te abençoar. O Senhor Jesus, Ele quer livrar a gente de toda a dor, toda a ansiedade. A gente estava conversando até sobre isso. Não andeis ansiosos pelo comer, pelo que vestir, pelo que beber, e nem se a vida vai permanecer muito tempo, porque nós não podemos fazer nada com relação a isso. Então, toda essa angústia, essa preocupação, né, de conquistar, a vida vai passando. Aí você não chega aonde você acha que deveria chegar e nem faz a vontade de Deus. Olha que desgraça. Deu para entender aqui como é que passa uma vida de pobreza. Pobreza não estou falando de dinheiro só, não. Uma vida de pobreza, sempre buscando algo para ser feliz e não consegue. Aí chega no final da vida, olha para trás, poderia ter servido ao Senhor. Nem serviu ao Senhor. Quem está entendendo aqui? E nem serviu para nada. E nem serviu para quê? Para nada.
Fala com o irmão que está sentado, em nome de Jesus. Se o Senhor está falando ao teu coração, aproveite cada minuto da tua vida para honrar e glorificar o nome do Senhor. Para entender que você tem uma missão aqui na terra. E o único propósito do Senhor é te usar, como Ele usou Jesus para salvar vidas. É o único motivo da gente estar aqui. Por isso Jesus fala, não peço que os tire do mundo, mas o livre do mal. Você já está sendo livre do mal todo dia. Deu para entender bem? O que custa a gente servir ao Deus que nos deu a vida, aí nós jogamos essa vida fora por causa do pecado, aí Ele morreu por nós, olha só, para pagar o nosso pecado, nos deu o seu Espírito, nos mantém vivo, nos capacita. O que custa a gente falar assim, Senhor, eis-me aqui? E ainda vai te dar uma vida eterna. Fala com o irmão que está sentado, em nome de Jesus. Amém? Vamos acordar um pouco. O Senhor Jesus está aguardando se levantar daqui, homens e mulheres, jovens, que façam a diferença nesse mundo. Amém? Que Ele venha confiar, sabe? Que a oração dele não, sabe? Ela não venha ter sido em vão. E ela não foi para muita gente, mas para outros tantos ela foi em vão, porque não ouviram a palavra dele. A gente já está encerrando. Quem entendeu a diferença entre a verdade e a mentira aqui? Quem entendeu que você não é mais desse mundo? E que esse mundo já é no maligno? E que a nossa esperança não está aqui, está onde? Nos céus, uma eternidade com Deus. Agora, por que o mundo te odeia? Que odiou Jesus primeiro? Mas por quê? Por quê? Por que a gente vai odiar alguém tão bom? Por que vai odiar alguém que só quer o nosso bem? Por quê, gente? Não parece uma esquizofrenia? Não, mas não é esquizofrênico que ataca quem ama? Não é isso? Não é um distúrbio, sei lá? Alguém falou isso em algum lugar na vida, não sei, eu ouvi. Se eu estiver errado, acho que é por aí, não é? Não é algum tipo de esquizofrenia, mas é o pecado deixa a gente esquizofrênico. Não, não quero aqui caracterizar, vamos colocar assim, uma pessoa que tem essa enfermidade. Mas eu quero dizer uma esquizofrenia, vamos colocar assim, espiritual. Entendeu bem? Porque a gente começa a trocar o certo pelo errado. É ou não é? Não começa a trocar o certo pelo errado? Começa. Então, por que a gente não ia querer alguém tão bom? Então, vamos lá, nesses 5 minutinhos que faltam. Por que Caim ficou incomodado com Abel? Porque Abel se tornou melhor do que ele. E aí foi difícil ver alguém solícito, alguém adorador, e ele olhou para o coração dele mesquinho, ingrato. Entendeu bem? Caramba, esse cara está queimando meu filme. É assim ou não é? É ou não é? Por que os irmãos de José colocaram José na cova? Porque José tinha retidão, vivia na luz. Estou sendo claro aqui? Ele servia bem ao pai. E aí vamos jogar ele, porque ele ficar perto da gente incomoda. Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Por que os irmãos de Davi também queriam empurrar ele de sai daqui, não queria ficar perto de Davi? Porque Davi estava buscando a glória do Senhor. Tanto que quando ele vai, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus de Israel? Deu para entender bem aqui? Enquanto cada um estava buscando sua própria vida. Davi não, Davi queria defender o povo. Tinha um coração no povo e um coração em Deus. Aí incomodava. Quando Acabe, aquele rei idólatra, marido de Jezabel, um rei bananão, né? Aí, quando Acabe vê Elias trazia o quê? A mensagem de quem? Deus. Acabe olha e fala assim, lá vem aquele que perturba Israel. Elias perturbava com o quê? Com a verdade, com a palavra de Deus. Deu para entender bem aqui? Porque ele queria ficar na idolatria, na promiscuidade, na avareza, É ou não é verdade? E aí Elias atrapalhava os planos dele. Cara, não deixa nem eu viver bem, esse cara santão aí, cara. É ou não é? Todo certinho, esse cara está queimando meu filme. É ou não é? Estou sendo claro? Por que Jeremias foi jogado lá no fosso?
Porque ele falava aquilo que o povo precisava ouvir, não aquilo que o povo queria ouvir. Tanto que existiam outros profetas, e os profetas falavam o seguinte para os reis: vai dar tudo certo, está tudo resolvido. Quem só falava o que os reis queriam ouvir, e os reis na idolatria, na vagabundagem. Quem entendeu bem aqui? E aí vem Jeremias falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz conserto. Vou ficar, não, tira. É ou não é verdade? Tira daqui. E os próprios irmãos de Jesus, está lá em João 7, sai daqui, perto da gente, vai lá para a festa, fica perto da gente. Os irmãos de Jesus queriam que ele saísse fora dali. Aí Jesus fala para eles o quê? Vocês querem que eu saia de perto de vocês, porque as obras de vocês estão nas trevas, eu estou na luz. E aí a minha luz mostra vocês aonde? Nas trevas. Então, fala comigo assim: a luz incomoda, atrapalha as trevas. Então, quando você está na luz, você incomoda quem está em quê? Nas trevas, porque é continuado daquele jeito. E aí, por que a humanidade, ela, representada pelo povo judeu daquela época, pelos fariseus, pelo povo, crucificou Jesus e libertou Barrabás? Porque conviver com alguém tão bom como Jesus, alguém, sabe, legal, alguém que amava todo mundo, alguém que perdoava, e ainda falava para a gente: você tem que perdoar também, tá? Não, ele não só era a luz, mas ele, sabe, iluminava. Agora, conviver com Barrabás é tranquilo, porque é igual. É melhor ficar perto de Barrabás, que Barrabás era ladrão, então, se eu roubar menos, já estou melhor do que ele. É ou não é verdade? Quem está entendendo, diga amém. Então, por isso, a humanidade desfechou todo o ódio contra Jesus Cristo. A cruz foi todo o ódio da humanidade em cima daquele que é bom, porque ele não consegue conviver com quem é melhor. Fui claro aqui nessa mensagem? Amém? Por isso que Jesus fala: não peço pelo mundo, peço para aqueles que do mundo o Senhor me deu. E as ovelhas dele ouvem a sua voz. Quem ouviu a voz do Senhor aqui? Amém? Por isso que a luz do Senhor Jesus, por mais ofuscante que seja, é melhor na nossa vida. Porque mesmo que ela venha iluminar aquelas trevazinhas lá no fundo, que estão escondidinhas, que até vai doer e causar vergonha, mas é melhor do que a gente ficar no mundo. Fui claro nessa mensagem aqui, gente? Amém? Fala comigo assim: sai para lá, Barrabás. Eu quero ficar com Jesus. Quem quer ficar com Jesus aí? Dão glória a Deus, amém? Porque ele mostra, né, as nossas trevas, mas em compensação ele elimina as trevas da gente. Isso é maravilhoso. Quando eu acho essa parte tão maravilhosa, Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Grava isso aqui que é importante. Quem tem um chamado de Deus aí? Quem realmente vai ser enviado ao mundo como Jesus foi? Quem entende que não é desse mundo aqui? Então o teu coração é segundo o coração de Deus. Amém? Saul já havia sido rejeitado. Por que Deus deixou Davi ficar anos com Saul? Ele tinha sido rejeitado. Tinha ou não tinha? Tinha. Aí, olha só que coisa. Ele pega e Saul persegue. E Saul tenta matar Davi. E trama contra Davi. E joga lança em Davi. E sabe o que Davi faz? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Davi continua amando Saul. Davi continua honrando Saul. Olha só. Davi continua respeitando Saul. E até na morte de Saul, Davi chora. Se liga aí, varão. Esse convívio com Saul mostrou o seguinte para Davi: eu não quero esse Saul dentro de você. Quem entendeu bem aqui? Deus permite às vezes você lidar com certas situações para você ver e falar: poxa, eu também sou assim, eu não posso continuar assim. Tanto que Davi fala assim: livra-me dos pecados que me são ocultos. Se eu sou avarento, tira a avareza. Se eu sou egoísta, tira o egoísmo. Se eu sou medroso, tira o medo. Quem entendeu aqui? Se eu não tenho fé, me acrescenta a fé.
Se eu não tenho amor, me dá amor. Se eu não tenho empatia, me dá empatia e compaixão. Estou sendo claro aqui, gente? A gente não tem que olhar o mundo e odiar o mundo por causa disso. Não, as pessoas não. Eu tenho que falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me guardado e me mostrado que eu preciso ainda tirar algumas coisas de dentro de mim. É importante a gente entender isso, porque o Senhor não pode te enviar no mundo como se você fosse do mundo. O mundo tem que sair de dentro da gente, assim como Deus tirou Saúl dentro de Davi. Por isso aquele convívio durante muito tempo. Alguém te oprimiu? Entenda que você não pode oprimir. Alguém foi ingrato contigo? Entenda que você não pode ser ingrato. Alguém te tratou mal? Entenda que você não pode tratar mal. Entendeu bem? É isso que Deus quer dos seus filhos, para que nós não venhamos ser do mundo, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E você é filho e filha do Deus Altíssimo. Então, o nosso coração tem que estar em Cristo, na palavra dele, e não no que eu acho, e não naquilo que alimenta meu ego, ou minha... Não! Eu preciso continuar como Davi. Oh, que coisa maravilhosa. Amando os inimigos e orando pelos que perseguem. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Não que ele era infalível ou perfeito, não, ele era imperfeito também. Mas ele jamais ocultou os seus pecados. Ele expunha para Deus, para que Deus o curasse. Cadê aqueles que foram enviados ao mundo por Deus aí? Aleluia, você é esse. E é essa que o Senhor escolheu. E o apóstolo Pedro fala assim: vós sois a geração eleita. Eu sempre repito isso, eu amo quando Pedro fala isso. O sacerdócio real. A nação santa. Adquirida pelo sangue de Jesus. Sabe? Aquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com um propósito. Qual o propósito? Anunciar as virtudes, o amor, a bondade do Senhor Jesus Cristo. Tem um propósito pelo qual o Senhor nos tirou das trevas. Amém? Nos tirou do mundo. Glória a Deus. Queria que ficasse de pé nesse momento. E você hoje vai agradecer a Deus porque Ele te escolheu, te tirou do mundo. Ele tirou você do mundo. Você não é do mundo, meu Deus, olha só. A nossa pátria não é aqui. Aonde? Nos céus. Onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo que nós fizemos aqui, por obras, palavras ou pensamento, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Seja um representante do Senhor. Seja um representante do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra, a verdade, Pai. Que nós venhamos, Pai, consolidar essa verdade no nosso coração. Tira o medo, a ansiedade. Tira o desânimo, meu Pai. E que venhamos, Senhor, glorificar e honrar o teu nome em tudo aquilo que o Senhor nos determina. Que possamos resplandecer a tua luz aqui na terra. Que possamos ser sal dessa terra, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, glorificar o teu nome através da nossa atitude, conduzindo as pessoas a ti, meu Pai. O mundo não tem mais jeito, está condenado, como o Senhor disse, mas existe um povo aí fora que o Senhor quer resgatar. E nós não devemos odiar esse povo, mas amar esse povo, Senhor. E assim como o Senhor enviou Jesus, o Senhor Jesus nos envia também. Mesmo não sendo mais do mundo, meu Deus, nós temos uma pátria nos céus, nós temos a convicção, a certeza de que o Senhor já nos salvou, meu Deus. Eu quero te agradecer agora, eu quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, trazer uma revelação profunda em cada alma aqui, Senhor, para que nós sejamos os teus representantes aqui. Pregar a tua palavra, convidar para a tua obra, Senhor, salvar das trevas, curar, libertar. Pai, ajuda teu povo, Senhor, a honrar o teu nome, a honrar a tua escolha, a honrar o teu chamado. Porque mais claro do que isso não tem, meu Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, e que através de nós mais almas venham aos teus pés para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, meu Pai,
a salvar aqueles que precisam, que ainda estão nas trevas. Nos ajuda, meu Pai. Nos conduz até essas pessoas com teu amor, com a tua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E eu convido você a vir ao altar mais uma vez e colocar aqui no altar o teu coração.